Olá, como prometido em outro vídeo falaremos dos impérios que dominaram Israel. O primeiro grande império a dominar Israel de forma abrangente que desmantelou o reino de Israel foi o Império Neo-Assírio, em 722 a.C., seguido de perto pelo Império Neobabilônico, em 587-586 a.C., que conquistou o reino de Judá e levou ao exílio babilônico, marcando o fim da soberania judaica por séculos antes dos gregos e romanos chegarem, conforme relatos históricos e arqueológicos. Principais impérios que dominaram a região. Império Neo-Assírio, século VIII a.C., conquistou o reino do norte de Israel, deportando grande parte da população e expandindo seu controle sobre a região. Depois do Império Assírio veio a dominação do Império Neobabilônico sobre Israel, especificamente o Reino de Judá, ocorreu no século VI a.C., culminando na destruição de Jerusalém e no exílio babilônico. Esse período traumático, que durou cerca de 50 a 60 anos, foi um momento crucial na história judaica. Principais eventos: conquistas iniciais. O rei babilônico Nabucodonosor II iniciou campanhas militares na região. Em 597 a.C., ele capturou Jerusalém pela primeira vez, deportando a elite judaica para a Babilônia e estabelecendo um rei vassalo. Destruição de Jerusalém. Após uma revolta judaica, Nabucodonosor sitiou Jerusalém novamente por volta de 587-586 a.C. Desta vez, a cidade foi arrasada, o Templo de Salomão foi destruído e uma parte significativa da população foi levada para o exílio na Babilônia. O cativeiro babilônico. Os judeus deportados viveram na Babilônia como exilados. Este período, embora traumático, também foi um momento de transformação, levando ao estabelecimento de instituições como as sinagogas e a compilação de textos sagrados, o que ajudou a preservar a fé e a identidade judaica. Fim da dominação. O Império Babilônico caiu para o rei persa Ciro, o Grande, em 539 a.C. Ciro emitiu um decreto permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem seu templo, marcando o fim do cativeiro e o início do período persa na região. A dominação babilônica teve um impacto profundo e duradouro no judaísmo, moldando práticas religiosas e a identidade do povo judeu. Logo após o domínio babilônico, veio o domínio persa sobre Israel, ou Judá. Foi um período crucial, c. 539-332 a.C., de libertação do cativeiro babilônico, onde Ciro, o Grande, permitiu o retorno dos judeus e a reconstrução do templo em Jerusalém, consolidando o judaísmo com uma identidade cultural e religiosa forte, mesmo sob tributação. Até a conquista por Alexandre, o Grande, marcando o fim da era persa na região. Contexto e início do domínio persa. Fim do exílio babilônico. Em 539 a.C., o Império Neobabilônico caiu para Ciro, o Grande, da Pérsia. O decreto de Ciro permitiu que os povos exilados, incluindo os judeus, retornassem à sua terra natal e reconstruíssem seus templos e cidades, um evento visto pelos judeus como um novo êxodo. Impacto na Judéia, Judá. Retorno e reconstrução. Liderados por Zorobabel, muitos judeus retornaram a Jerusalém e começaram a construir o segundo templo, fortalecendo a identidade judaica. Autonomia religiosa. A política de tolerância persa permitiu que os judeus mantivessem suas tradições e leis, com os sacerdotes e o templo ganhando proeminência, mesmo sem uma monarquia davídica. Identidade judaica. O termo judeu, de Judá, tornou-se mais consistente, e o período pós-exílio viu a finalização da Torá e a emergência de novas tradições, segundo algumas teorias. Relações profícuas. Houve uma interação significativa entre judeus e persas, que influenciou a sociedade e cultura judaicas. O fim da Era Persa. Conquista grega. Em 332 a.C., Alexandre, o Grande, conquistou a região da Palestina, encerrando o domínio persa e iniciando o período helenístico, que trouxe novas influências culturais e políticas. Em resumo, o domínio persa foi um período de restauração e redefinição para o povo judeu, marcando a transição do cativeiro para uma identidade judaica consolidada antes da chegada dos gregos. Depois do Império Persa, veio a dominação do Império da Macedônia sobre Israel, Judéia na época.
ocorreu a partir de 332 a.C., quando Alexandre, o Grande, conquistou a região como parte de sua campanha militar contra o Império Persa. Esse período marcou o início da influência helenística na cultura judaica, que se estendeu até a revolta dos Macabeus em 167 a.C. A conquista por Alexandre, o Grande. Tomada de Jerusalém. Após sitiar e conquistar com sucesso as cidades fenícias de Tiro e Gaza, Alexandre moveu suas forças para o sul, em direção ao Egito. Jerusalém, que estava sob o domínio persa, rendeu-se a ele sem grande resistência em 332 a.C. Política de Alexandre. De acordo com relatos históricos, Alexandre foi recebido pacificamente em Jerusalém. Ele teria demonstrado respeito pelo templo e concedido certas concessões aos judeus, como a manutenção de suas práticas religiosas e a isenção de impostos em anos sabáticos. A narrativa sugere uma política de relativa tolerância, visando garantir a estabilidade em seu vasto império recém-conquistado. O período helenístico e a divisão do império. Com a morte prematura de Alexandre em 323 a.C., seu vasto império foi dividido entre seus generais, os diádocos, levando a décadas de conflitos. Israel tornou-se um território disputado, passando por duas fases principais de domínio helenístico. Domínio Ptolomaico, C301-198 a.C. Inicialmente, a Judéia ficou sob o controle do reino Ptolomaico, centrado no Egito. Durante esse período, os judeus em Israel geralmente gozaram de um período de paz relativa e liberdade cultural, enquanto a influência grega, helenismo, se infiltrava gradualmente na sociedade judaica, especialmente em centros urbanos e entre as elites. Domínio Seleucida, C198-167 a.C. A região passou para o controle do Império Seleucida, centrado na Síria, após a Batalha de Panion em 198 a.C. Inicialmente, a transição foi pacífica, mas a tentativa agressiva de helenização forçada pelo rei Antíoco IV Epifânio, que incluiu a profanação do Templo de Jerusalém, provocou a revolta dos Macabeus em 167 a.C., que eventualmente levou a um período de independência judaica sob a dinastia Asmoniana. A dominação macedônia e o período helenístico subsequente tiveram um impacto profundo e duradouro no judaísmo e na história de Israel, promovendo a difusão da língua e cultura gregas e gerando tensões internas entre a assimilação e a resistência religiosa. A dominação romana em Israel, Judéia, começou em 63 a.C. com Pompeu, tornando a região um reino vassalo e depois província, marcada por reis como Herodes, o Grande, e turbulências, culminando na destruição de Jerusalém e do Segundo Templo em 70 d.C. Pelas legiões de Tito, após a Grande Revolta, 66-70 d.C., que levou à dispersão judaica e à transformação do judaísmo em rabínico. Início da dominação. 63 a.C., o general romano Pompeu conquista Jerusalém, anexando a Judéia e a província romana da Síria e iniciando o domínio romano. Reino de Herodes, 37-4 a.C. Herodes, o Grande, nomeado rei pelos romanos, governou com ambiguidade, promovendo construções e cobrando impostos pesados, gerando descontentamento, tensão e revoltas. Crescente tensão, as tentativas de romanização, como a imposição de efigis do imperador, aumentaram o conflito entre judeus e romanos. Primeira Guerra Judaico-Romana, 66-70 d.C. Rebeliões contra os tributos e a autoridade romana levaram a uma guerra aberta. Destruição de Jerusalém. 70 d.C., as legiões romanas, comandadas por Tito, sitiaram e saquearam Jerusalém, destruindo o Segundo Templo e arrasando grande parte da cidade. Consequências: milhares foram mortos ou escravizados, marcando um ponto de virada com o fim do culto sacrificial e o surgimento do judaísmo rabínico. Legado. Dispersão, a destruição e as revoltas subsequentes, como a de Bar Coca, levaram à diáspora, dispersão, judaica. Transformação. O judaísmo se reinventou, focando na Torá e na sinagoga, enquanto o cristianismo primitivo se separava do judaísmo. Marca romana. O Arco de Tito em Roma comemora a vitória, e a Legio X Fretensis permaneceu como guarnição nas ruínas de Jerusalém.
A queda do Império Romano, Ocidente, foi um processo gradual de séculos, culminando em 476 d.C. Com a deposição de Rômulo Augusto por um líder germânico, Odoacro, devido a uma complexa mistura de invasões bárbaras, crise econômica, altos impostos, inflação, escassez, instabilidade política, corrupção, lutas internas, divisão do império e desafios sociais, êxodo rural, declínio populacional, resultando no fim do poder central e no surgimento de reinos germânicos na Europa Ocidental, enquanto o Império Romano do Oriente, bizantino, continuou por mais 1000 anos. Principais fatores da queda: invasões bárbaras, povos germânicos, visigodos, vândalos, érulos, pressionaram as fronteiras e saquearam Roma, 410-455, enfraquecendo o exército e a administração. Crise econômica, altos impostos para sustentar o exército, inflação, diminuição da produção agrícola e dependência de escravos, que diminuíram com o fim das conquistas, desestabilizaram a economia. Instabilidade política e corrupção, lutas internas pelo poder, sucessão caótica de imperadores e corrupção minaram a autoridade central. Divisão do Império. A divisão em Império Romano do Ocidente e do Oriente, 395 d.C., fragmentou recursos e capacidades defensivas, com o Ocidente mais vulnerável. Enfraquecimento militar. O exército, antes poderoso, perdeu disciplina e eficácia, tornando-se dependente de mercenários germânicos. Crise social. Êxodo rural, com pessoas abandonando cidades, e uma crescente influência do cristianismo, que alterou costumes e valores sociais, também são apontados como fatores. O evento final. Em 476 d.C., Odoacro, um líder germânico, depôs o último imperador do Ocidente, o jovem Rômulo Augusto, marcando simbolicamente o fim do Império Romano do Ocidente e o início da Idade Média na Europa Ocidental.